Muito bem, hoje eu trouxe para vocês alguns podcasts que vocês precisam conhecer. E o primeiro deles, que eu acredito que vai ser de muita valia, de muita importância para vocês aí, é o podcast Os Sócios, apresentado por Bruno Perini e a sua esposa Malu Perini. O Bruno Perini, para quem não sabe, ele é especialista em finanças. E uma outra característica bem importante que eu preciso ressaltar aqui para vocês e destacar no podcast Os Sócios são os convidados. Gente, eles trazem convidados aí dos nichos mais variados possíveis. Desde o e-commerce até uma pessoa que é referência na comunicação, na oratória. Cara, é muito completo e é passado de uma forma assim, de uma linguagem bem simples e direta. Tenha uma curiosidade do que eu estou falando e vá buscar o conhecimento. E um outro podcast que eu preciso destacar aqui a importância dele é o podcast do Joel J. O dinheiro que eu tenho na conta, o dinheiro do nosso patrimônio, meu, da minha família, da minha esposa, todo é fruto de disciplina. Para quem não conhece o Joel J, ele é ex-atleta de natação, então ele trabalha basicamente no nicho de alta performance, seja ela física, mental, enfim. É um cara referência, são perguntas muito bem direcionadas. O Joel geralmente consegue extrair muito bem isso dos seus convidados. O podcast do Primo Pobre, que é o Pobre Show. Saco cheio dessa vida desgraçada. Mano, eu não aguento mais, velho. Caramba, velho, não tenho dinheiro pra comprar uma tubaína, mano. Que vida miserável. Trabalho o dia inteiro, entende, mano? Porque a gente se acostuma com a pobreza. Por que eu indico para você esse podcast aí? Pela simplicidade na linguagem que o Primo Pobre utiliza. Ele é muito direto no que ele fala, sem rodeios. Então, assim, se você não tem noção nenhuma de como que é, por exemplo, como que você pode fazer um investimento aí seguro, como que você pode estar conseguindo renda extra, enfim. É um podcast muito bom, inclusive o canal dele também é excelente. Para você que não entende nada de finanças, ele utiliza uma linguagem simples, direta e principalmente simplificada. Então é bem interessante também, que é o podcast do Primo Pobre, que é o Pobrecast. Ele traz vários convidados aí que são referências, seja nas finanças, enfim. Acompanhe esse podcast aí também, que ele é muito bom. E um podcast que eu preciso trazer para vocês é um podcast novo, é recente. O nome do podcast é Fora de Ordem. Galera, tem alguns episódios lá que eu vou te falar, viu? Eu vou até recomendar, quando vocês entrarem nesse podcast, para vocês acompanharem o dia que ele entrevistou o Guto Galamba. Nós somos muito bons em encontrar álibis para justificar o nosso fracasso. Tem uma frase, eu vou até fazer uma pulseira dessa frase, que é: não justifique o que piora. Por exemplo, tu treinou boxe hoje, mas vamos supor que você não tenha treinado, porque teve um dia muito corrido. E o Fê treinou boxe hoje, pô, não treinei, por quê? Não justifique o que piora. Não treinei. O Guto Galamba, para quem não conhece, é um educador físico aí, né? Cara, muita sacada bacana. Esse foi um podcast que eu escutei ele 2 vezes, porque eu já escutei anotando na segunda vez. Então consegui trazer muita sacada, muita coisa boa. Então fica mais uma dica aí do podcast Fora de Ordem, que é um podcast novo, mas que vai agregar muito aí também. Outro podcast que eu tenho que trazer para vocês aí, destacar, que é o podcast do Caio Carneiro, que é o Fodcast. O jeito que você faz uma coisa, o jeito que você faz qualquer outra coisa. Eu sempre acreditei que se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que fazer pra rachar. Tenho que fazer o máximo que eu posso na condição que eu tenho. Não é fazer melhor do que alguém, melhor que fulano, melhor que ciclano, é melhor que eu posso dentro da condição que eu tenho. Sabe aquela pessoa que planeja fazer 30 minutos de esteira, quando dá no 26 fala, tá bom, deu, 26 é 30. E não é. Não. Muito bom. Gente, por que é importante você acompanhar os mais diversos podcasts com os apresentadores diferentes? Primeiro, pode ser que você se identifique muito melhor com a forma como, de repente, um apresentador fala. Às vezes, algum outro fala de uma forma muito complicada, embolada. Então, eu super recomendo você simplesmente ter, né, realmente esse arsenal de podcasts diferentes. Tá? Eu quero destacar para vocês a importância desse tipo de conteúdo, visando que é o seguinte: hoje, atualmente, nós temos aí acesso a muita informação, então cabe a você fazer um filtro e selecionar o que de fato você pode acompanhar para poder agregar mesmo, para que possa te ajudar não só na motivação, mas que possa te dar um direcionamento, porque lembre-se, o sucesso ele sempre deixa rastros. Então, se você acompanha alguém, se você admira uma pessoa, com certeza, eu mesmo já acompanhei trajetória de vários empreendedores, eu já vi que muitos tinham algumas características em comum,
Por exemplo, pessoas muito dedicadas, pessoas que simplesmente entravam ali no horário e não tinha horário para sair, dedicação total até conseguir, pessoas determinadas que sabiam o que queria. Então, assim, são características que você tem a oportunidade de acompanhar, visto que hoje a internet nos traz isso de graça. Então, pra gente que não tem grana para pagar uma consultoria com um profissional de referência que você acompanha, cara, esse tipo de material aí disponível é muito bom e muito importante, desde que você saiba consumir e principalmente que você utilize esse conteúdo para direcionar o que você busca na sua vida, para que esse tipo de conteúdo possa de fato agregar, para que possa te ajudar, seja numa oratória. Galera, eu assisti um podcast que eu gostei muito, ele passou dicas de oratória, o cara era referência no mercado. O apresentador, ele perguntou, tá, mas para quem tem dificuldade com oratória, qual que é a técnica que você destacaria hoje? E, cara, ele entregou de graça, ele entregou o ouro ali de graça. Cabe a você o quê? Duvidar, talvez, ou simplesmente falar, eu vou tentar. Então, a melhor forma de você realmente duvidar de algo é pesquisar e falar, cara, eu quero ver, eu vou testar, pesquisar e testar. Será que funciona? Procura saber sobre a pessoa que está o entrevistado ali, se realmente ele é referência, se ele tem muitas pessoas que o acompanham, enfim. Então, espero que esse assunto de hoje possa agregar ainda mais no nosso crescimento pessoal, tanto meu quanto de vocês que acompanham o canal. E não deixe de acompanhar, tamo junto, forte abraço e valeu!